aprovado em caráter de urgência nessa terça-feira a mudança de nome do estádio Mário Filho, o famoso Maracanã. O deputado André Ceciliano apresentou um projeto que foi aprovado, que agora o estádio deve se chamar Edson Arantes do Nascimento, o Rei Pelé. Ainda não é oficial, já foi aprovado na Câmara dos Deputados, inclusive aprovado em urgência, porque a urgência, pelo visto, é a mudança de nome do Maracanã. O Rio de Janeiro não está nesse momento com 96% dos leitos ocupados por conta do Covid. O Rio de Janeiro não está em colapso. A gente está vivendo maravilhosamente bem um momento de pandemia, então a urgência nesse momento, de fato, deveria ser a mudança do estádio, do nome do estádio do Maracanã. Estão de parabéns, queridos deputados, principalmente o senhor André Ceciliano, que é o autor do projeto. Mas o que mais me surpreende é que não faz o menor sentido o Pelé ter o seu nome no Maracanã. Quer homenagear o Pelé? É o maior jogador da história do esporte, beleza, faz uma placa pra ele, dá uma medalha do Rio de Janeiro, tá show. Mas você mudar o nome do Maracanã pra Edson Arantes do Nascimento, o Maracanã, um estádio do Rio de Janeiro, pra você que tem mais de 35 anos, hoje também tem um pouco isso, mas nem perto do que era antigamente. Você que é um pouco mais velho, você sabe a rivalidade que existia entre Rio e São Paulo. Rio e São Paulo tinha uma rivalidade igual ou maior a Brasil e a Argentina. Então, era completamente um embate entre os dois estados, e o Pelé era um jogador do Santos, de São Paulo. O Pelé fez grandes coisas dentro do Maracanã com a camisa da seleção brasileira e com a camisa do Santos, o que quer dizer que muitos dos momentos heróicos do Pelé, muitos dos momentos de destaques do Pelé no Maracanã representou a tristeza dos cariocas. Por quê? Porque o Pelé era jogador do Santos. Então, se ele saiu feliz do Maracanã, isso quer dizer que o povo carioca, torcedor do Flamengo, do Fluminense, do Vasco e do Botafogo, saíram tristes. E você vai homenagear no maior templo do estádio o algoz de vários e vários torcedores e amantes do futebol do Rio de Janeiro. Ele fez grandes coisas pela seleção brasileira também dentro do Maracanã. Mas o Garrincha também fez mais ou até igual a ele. O Zico também fez. O Zico tem uma história um pouco menor na história da seleção brasileira. É um jogador que não ganhou a Copa do Mundo. O Garrincha e o Pelé ganharam 3, é verdade. Mas dentro do Maracanã, atuações dentro do Maracanã, o Zico não tem nada a dever pro Pelé. Até porque o Zico é o maior artilheiro da história do estádio. Tanto o Zico quanto o Garrincha teriam muito mais sentido ter o seu nome homenageado no estádio do que o Pelé, e eu já acharia um absurdo se o nome fosse Arthur Antunes Coimbra ou Mané Garrincha, porque o Maracanã é um templo do futebol carioca, é do futebol mundial, claro, mas é do futebol mundial graças ao futebol carioca, graças a Garrincha, Didi, Nilton Santos, Romerio, Gaúcho, Roberto Dinamite, Júnior, Zico, enfim, todos os ídolos, todos os grandes jogadores, muitas vezes os maiores jogadores do mundo que atuavam aqui no Maracanã e deram alegria para os torcedores que estavam no Maracanã e não tristeza. Pelo Maracanã ser historicamente dos 4 grandes, o nome do Maracanã deveria ser alguém que fez algo pelo esporte e pelos 4 grandes, e por isso Mário Filho é perfeito. Você sabe quem é Mário Filho? É só você estudar um pouco que você vai conhecer e me dá razão. Mário Filho foi um dos jornalistas mais entusiastas e responsáveis pela criação, pela a construção do Maracanã. A opinião pública muitas vezes era contra o Mário Filho como comunicador, ajudou muito a passar a imagem positiva do Maracanã. Além disso, o Mário Filho foi o criador do primeiro jornal especificamente para se falar de esporte do Brasil. Ele, por exemplo, eternizou termos como Fla-Flu. Sabe o termo Fla-Flu? Criação de Mário Filho. E outra coisa, ele é um dos grandes responsáveis pela popularização do esporte no Rio e no Brasil. Porque, para você que não sabe, ali pelos anos 50, 60, o futebol ele era marginalizado. Ele pagava pouco e era coisa de vagabundo. Para você ter noção, o Pelé, que é o Pelé, ganhou muito menos dinheiro na carreira de jogador de futebol que um jogador médio, o Pará, lateral que jogou no Flamengo, o Rodinei, ganhou mais dinheiro até aqui na carreira, eles nem se aposentaram, do que o Pelé ganhou na época dele. Porque o futebol era marginalizado, era coisa de vagabundo. Para mudar essa imagem, além das conquistas, foi feito um trabalho de comunicação e exaltação de esporte fora dos campos muito importante. E um dos grandes responsáveis por isso foi Mário Filho, um cara que serviu aos clubes, ao estádio e aos torcedores. Claro, ele fez muito mais do que isso, que se eu falasse aqui dá pra fazer um documentário de 2 horas. Tem livros espetaculares contando a história do Mário Filho, é só você parar pra ler, que você vai ver o porquê, pra muitos jornalistas esportivos, ele é o maior da história da profissão.
E outra coisa, pra encerrar aqui, quem é do futebol, quem é do Rio, frequentador do Maracanã vai me entender. É horrível você entrar no Maracanã hoje, dá vontade de chorar. Destruíram o Maracanã. Poucas vezes eu entro no Maracanã, olho ao meu redor e me bate uma tristeza da destruição interna que fizeram com ele. Não há um carioca que frequentou o Maracanã desde cedo que goste deste novo Maracanã. Todo mundo sente saudades do antigo. Uma das poucas coisas que foram mantidas, uma das poucas coisas históricas que deixaram no Maracanã pra gente pelo menos lembrar o que um dia aquele lugar foi, é a fachada ali, quando você desce do esqueleto e vê aquele letreiro histórico, emblemático, escrito Estádio Jornalista Mário Filho. Já destruíram o maior templo do esporte por dentro? Por favor, não destruam ele por fora. Não apaguem o último resquício de história que deixaram vivos dentro do Estádio Jornalista Mário Filho. E, por favor, não aprove isso, senhor governador do Rio de Janeiro, que eu nem sei quem é, vou até olhar aqui, porque tem tanta gente presa. É o vice do Itzel, é o Cláudio Castro. Senhor Cláudio Castro, atual governador do Rio de Janeiro, não aprove este crime, pelo amor de Deus. E é isso. Muita gente tem pressionado e fazendo um movimento bonito na internet, pressionando o governador do Rio de Janeiro, marcando ele nas redes sociais, etc e tal, que é o que dá pra fazer. Obviamente a gente queria poder protestar, poder ir pra rua, faixa de cartazes, um abraço ao Maracanã, qualquer coisa que fosse simbólica na rua, mas a gente não pode fazer isso, porque se os deputados não sabem, então nesse momento ao invés de, sei lá, comprar oxigênio, aumentar o número de leitos, eles estão preocupados com o nome do estádio, a gente está no meio de uma pandemia, então a aglomeração nesse momento não seria legal. O que a gente pode é pressionar na internet, nas redes sociais, faça isso pela história do maior templo esportivo do mundo. E é isso, rapaziada, esse aqui foi o meu vídeo de hoje. Se você tá no YouTube, se inscreve aí no canal, deixa o like, me ajuda, por favor, a fazer isso aqui crescer. Se você tá no Instagram, mesma coisa, me segue aí, deixa o like aqui no vídeo. E se você tá no YouTube, vai pro Instagram, se você tá no Instagram, vai pro YouTube, essa confusão toda. E é isso, rapaziada. Até uma próxima, tamo junto, valeu!